Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. É com prazer que nós estamos juntos mais uma vez e agora para apresentarmos a segunda aula de Apocalipse. E nós já conseguimos colocar a apostila em PDF, então se você gostaria de acompanhar pela apostila, que é já em formato de um livreto, você pode só colocar na parte dos comentários, ou melhor, na apresentação da descrição. E também, se você tem perguntas, e eu sei que você deve ficar com perguntas, coloca na parte dos comentários essas perguntas. Nós vamos ter uma aula só para responder perguntas. E eu já vou fazer isso depois da terceira aula, ter um tempo de perguntas e respostas. Mas é com grande alegria que nós podemos estar estudando esse livro. E lembra que esse livro tem uma bênção para aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia. Portanto, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos fazer uma pequena recordação do que nós já estudamos até aqui na nossa primeira aula de Apocalipse. Para nós entendermos, lembra que nós precisamos saber um pouco das dispensações. Dispensação é um período de tempo que Deus age de maneiras diferentes com os homens, sempre terminando com juízo. Nós vimos então a inocência, consciência, governo humano, patriarcal ou família. Agora, estas três dispensações são as dispensações que nós precisamos de conhecer muito bem, porque é justamente aqui que começa a nação de Israel. Veja o verde do mapa que mostra Israel em cena. Então aqui começa a nação de Israel, a dispensação da promessa ou patriarcal. Depois temos a lei, e é importante fazermos a distinção entre lei e a graça. Na lei, nós lembramos que veio por intermédio de Moisés, foi dado os 10 mandamentos, também a maneira de se aproximar a Deus através do tabernáculo. Mas tudo na lei aponta para a cruz de Cristo. O ponto central é a cruz. Então nós observamos que mesmo desde o início, em consciência e até mesmo na inocência, todas as dispensações apontam para a cruz. Aí nós temos que seguir agora com essas duas dispensações. Nós vamos observar um pouco o esquema cronológico de profecia. Nós temos até algumas letras aqui. Letra A, dispensação da lei. Letra B, morte de Cristo, que é o ponto central. Depois, letra D, a letra C, a ascensão de Cristo. Cristo vai subir aos céus e tem os acontecimentos que se dão também no céu, a ascensão de Cristo. Depois da ascensão de Cristo, e entre a cruz de Cristo e a ascensão, aqui passam 40 dias. Depois da ascensão de Cristo até Pentecostes, é mais 10 dias, que completa os 50 dias. Por isso que é Pentecostes. Então nós, quando aprendemos o esquema cronológico, a gente vai letra A, lei, letra B, morte de Cristo, letra C, ascensão de Cristo, letra D, Pentecostes, e no dia de Pentecostes inicia o período da igreja. Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre esse período. É o período da graça, é o reino em mistério. É o período onde a igreja está em destaque, mas Israel está ali, não está em destaque. Israel vai começar a despertar, que é o vale de ossos secos, que é mencionado em Ezequiel 37. Mas durante esse período, nós vemos que a proeminência é da igreja. Agora, começamos já o estudo de Apocalipse. E o gráfico apresenta para nós o livro de Apocalipse. Temos aí o título do livro, Apocalipse, e o começo do livro, As Coisas que Vistes, que está exatamente no capítulo 1. Depois, As Coisas que São, que vamos estudar hoje, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
E a terceira divisão do livro é as coisas que vão acontecer depois dessas, que hão de acontecer depois dessas, que vai dos capítulos 4 a 19 e daí inclui, após a revelação, capítulos 20, 21 e 22. Aí nós temos esse resumo geral. Hoje nós vamos só estudar aqui, a igreja, e observarmos os capítulos 2 e 3. Vamos estar estudando esse livro maravilhoso de Apocalipse. E como nós já vimos nesse versículo-chave, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Você não quer ser uma pessoa feliz? Então, é só ler a palavra de Deus, ler esse livro especificamente. Tem muita gente que diz, o livro de Apocalipse é muito difícil, eu não consigo entender, eu tenho até medo para ler. Começa a ler várias vezes. Eu sei que eu tenho lido tantas vezes que a gente vai quase decorando esse livro tão maravilhoso. Guarda as coisas nelas escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Portanto, nós temos que lembrar das coisas nelas escritas. E vamos recordar já algumas das coisas que nós já estudamos. Nós estudamos as coisas que vistes, a visão de Cristo glorificado, que está ali no capítulo 1. Vimos como que Jesus é descrito, começando da sua cabeça, o que ele tem nas suas mãos, as estrelas, que são os pastores, entre os candeeiros. A visão de Cristo glorificado no capítulo 1. É uma visão maravilhosa. E depois nós vamos estar vendo como que nesta visão de Cristo glorificado, cada uma das igrejas são mencionadas com uma das descrições de Jesus. E nós observamos que as 7 estrelas são os 7 pastores. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora, algumas frases importantes que descrevem as igrejas. No início do nosso estudo, nós precisamos entender que essas frases são frases que vão estar sendo destacadas de cada uma dessas igrejas. Primeiro, a igreja de Éfeso, uma frase que nós ouvimos bastante, abandonastes o primeiro amor. A igreja de Esmirna fala sobre a tribulação de 10 dias e também a igreja que é mencionada naquele versículo que diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, o lugar onde o trono de Satanás habita. A igreja de Tiatira, porque toleraste Jezabel. E às vezes nós usamos como título também a igreja mole, deixou entrar as coisas erradas. Depois a igreja de Sardes, que tinha nome que vive, mas está morta. A igreja de Filadélfia, a igreja que tem diante dela uma porta aberta que ninguém podia fechar. E finalmente a igreja de Laodiceia, que é morna, não é nem quente nem fria, e o Senhor diz sobre ela, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Nós queremos observar nas igrejas, e hoje nós vamos tomar um tempo com essas igrejas, e é importante esse estudo, vamos ler, passar por cada um dos versículos que falam sobre as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, a igreja de Laodiceia. Mas existem algumas aplicações bem importantes ao estudarmos essas igrejas. Primeiro, nós temos que saber que havia uma igreja local na Ásia Menor. Eu acabei não colocando o mapa aqui, mas se você olhar no mapa da Ásia, você vai observar que começa com a igreja de Éfeso, um pouquinho mais embaixo. Depois tem Esmirna. Depois, enfileirado de cima para baixo, as igrejas de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas existiam naquele tempo. João estava escrevendo para uma igreja local específica. Mas nós também vamos observar que aplica a história da igreja. E vamos colocar para nós entendermos bem mais ou menos o período da história da igreja que cada uma dessas igrejas se encaixam. Também nós vamos observar que podemos aplicar para igrejas hoje. É uma igreja atual. E nós observamos que gostaríamos de ser a igreja de Filadélfia, né? A igreja missionária, a igreja do amor fraternal. Mas observamos também que a característica maior dos dias de hoje é a igreja de Laodiceia. E por fim, quando estudamos as igrejas, também tem uma aplicação individual. Como nós podemos aplicar para as nossas vidas pessoais. Portanto, se você depois pegar a apostila, hoje eu vou passar por cada uma dessas igrejas e algumas das descrições tiramos direto da apostila.
mas se você tiver, daí você vai poder acompanhar um pouquinho melhor. Mas vamos começar com a igreja de Éfeso. Veja, primeiramente nós temos que entender que a palavra Éfeso significa desejada, predileta, a primeira. E tem algumas considerações históricas importantes. Éfeso era uma cidade da Líbia onde se encontrava o templo de Diana. Lembra? Grande é a Diana dos Efésios. E Paulo esteve lá pelo menos 2 vezes. É uma igreja, então, que era muito importante naquele tempo. Timóteo deve ter sido o pastor dessa igreja. Deixa eu começar e nós vamos observar na saudação Cristo como ele é identificado. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Veja na saudação, Cristo é identificado daquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Estão lembrados o que isso significa? Ele tem na mão direita o pastor desta igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso, quando fala ao anjo ali, eu creio que é aos pastores da igreja de Éfeso, Esmirna e assim por diante. Então, nessa saudação, nós vemos Cristo identificado como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros de ouro. Mas segue com uma aprovação. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja aqui na aprovação. A aprovação podemos ver que era uma igreja fundamental, que não permitia a entrada de falsos profetas. E Paulo advertiu sobre o fato que entrariam falsos profetas. Essa igreja é do período de tempo do ano 170 DC até 312 DC. Mas agora notem a reclamação. Esta igreja que primeiramente era muito fundamental, positiva, tinha tantas coisas boas a seu respeito, chega no verso 4, diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu lembro de uma descrição, está na minha apostila também, sobre alguns sinais de uma igreja que tem abandonado o primeiro amor. E eu vou ler para vocês examinarem. A igreja de Éfeso é dito assim: os salvos preferem falar sobre coisas, acontecimentos e pessoas do que sobre Cristo. Desejo de ler livros sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. Mais interessado no culto público do que em Cristo. Falta de estar ocupado com Cristo. Obediência espiritual se torna cansativo. Evita a responsabilidade de combater o pecado. Falta de interesse na obra missionária. Falta de interesse na salvação de almas. Está satisfeito com uma religião exterior, só formalidade. Falta de ocupação com o pecado pessoal. Tendência de se fechar sobre os erros que a Bíblia adverte. E amor pelo mundo. Reclamação. Não sei, nós podemos examinar a nossa vida e ver se algumas dessas coisas estão acontecendo conosco. E Jesus diz, né? Eu disse Paulo aqui, mas Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Já não amavam a Cristo como antes. Que advertência triste. Mas continua na descrição, verso 5, temos uma advertência. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem uma advertência muito séria. Cristo exorta para eles se arrependerem e voltarem à prática das primeiras obras. Caso contrário, seu candeeiro seria removido. Mas ainda tem um louvor interessante no verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. O louvor era que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Mais tarde, nós vamos ver na igreja de Pérgamo que eles sustentavam a igreja, a doutrina dos nicolaítas. E o que é nicolaítas? Nical significa conquistar. Laíta é povo. Significa toda forma de ordem, sucessão sacerdotal, do sacerdócio dominando o povo.
E esta igreja não tinha permitido isso acontecer. Tens contigo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Agora, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça, e sempre as promessas vão estar incluídas. A promessa do verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E como eu já tinha dito, essa igreja cobre esse período inicial, quando era uma igreja fundamental, uma igreja conservadora, tudo que você podia pensar de bom no começo, mas perdeu o primeiro amor. Como nós temos que examinar nossas vidas, para que nós não sejamos pessoas assim também, que estão perdendo o seu primeiro amor. Mas vamos seguir olhando a igreja de Esmirna. Essa igreja, sim, é uma igreja que é um exemplo muito grande. A igreja de Esmirna é dito o seu significado, mirra, substância aromática que perfuma quando esmagada. E o versículo 8 começa falando sobre essa descrição. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Cristo é identificado como aquele que esteve morto e tornou a reviver. E nós observamos que isso é tão importante porque a morte é o portal de acesso para a terra melhor, para a presença do Senhor. Ausente do corpo é presente com o Senhor. E nós temos que entender que essa igreja de Esmirna é a igreja perseguida, onde que houve os mártires do cristianismo. E por isso nós observamos já no verso 9 falando sobre isso. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serdes provados, e tereis tribulação de 10 dias. Aqui refere àquele período de tribulação entre Nero e Diocleciano. Alguns interpretam como dias literais, mas eu penso mais em ser essas grandes perseguições imperiais. Mas notem o versículo tão importante, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que nós temos que entender aqui é que a coroa da vida não é salvação. A coroa da vida é galardão. Nós vamos estudar na próxima aula as coroas, as 5 coroas. E a coroa da vida é dada para aquele que é perseverante nas provações, ou aquele que está pronto para até morrer por causa de Cristo. E aqui diz, ser fiel até a morte, que pode ser dito ser fiel até na morte de mártir, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqui temos a promessa. E a promessa é que não receberá dano de segunda morte, não serão lançados no inferno. O vencedor, de modo algum, sofrerá dano de segunda morte. Então temos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, e esta igreja cobre o período do ano 170 DC até 312 DC. Mas vamos ainda para mais uma igreja. Essas duas igrejas iniciais começam desde o começo da história da igreja até o ano 312. Mas agora vamos para a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 17, na continuação. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O significado da palavra Pérgamo é mal casada. E nós observamos que tem a palavra gamos, que é casamento, e pérgamos, e significa então mal casada. A igreja historicamente corresponde ao período que Constantino fez a cristianização e fez com que o cristianismo se tornasse uma coisa muito popular. E vemos que houve batismos em massa e muitas pessoas então se tornaram seguidores de Cristo, mas teve muito mais joio do que trigo nesta época. E por isso que a igreja só inflou, cresceu, mas não cresceu realmente espiritualmente. Mas vamos observar a saudação. Na saudação, como sempre, Cristo é mencionado. E como Cristo é mencionado aqui na saudação? Verso 12, ele começa dizendo, a igreja de Pérgamo, essas coisas diz aquele que tem
a espada de dois gumes na boca. A espada de dois gumes é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E quando Cristo fala, ele fala com poder. De um lado tem poder para convencer todo aquele que crê, mas por outro lado tem também poder para condenar aquele que não crê. Quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Quem ouve e não crê, não tem a vida eterna. Quem nele crê, tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna. E sobre ele permanece a ira de Deus. Quando Cristo voltar em glória, ele voltará montado num cavalo branco e com a espada de dois gumes em sua boca. Então conheço também, verso 13, agora depois da saudação, a aprovação. É interessante que mesmo essa igreja tão ruim, tem algo positivo para ser falado. Jesus, ao falar para essa igreja, ele primeiro faz uma aprovação, mas depois ele vai fazer a reprovação. Mas a aprovação no verso 13 diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A aprovação é uma aprovação muito positiva, porque mesmo que eles estavam num lugar tão difícil, e na verdade eles estavam no lugar onde habitava Satanás, o trono de Satanás, e ele mudou, ele começou lá em Babel, de Babel foi para a Babilônia, da Babilônia passou para Pérgamo. O trono de Satanás estava ali em Pérgamo, e o diabo mudou a capital então de Babilônia para Pérgamo, e com isso penetraram falsas doutrinas. A doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas penetrou nesta época. E aquilo que nós falamos de bom sobre Éfeso, que odiava as obras dos nicolaítas, aqui é de ruim sobre a igreja de Pérgamo, porque eles sustentaram a doutrina de Balaão. A igreja ficou firme só por pouco tempo, mas logo eles negaram a sua fé. Mas o bom é saber que mesmo diante de tudo isso havia pessoas fiéis, e Antipas é mencionado como alguém que foi fiel, que recusou adorar o imperador e morreu morte de mártir. É interessante que o nome Antipas é mencionado aqui. Lá em Esmirna tem um exemplo tão grande de Policarpo, aquele que não negou a sua fé e foi queimado em praça pública, mas o nome dele não é mencionado aí na Bíblia. Mas o nome de Antipas é mencionado aqui. Mas vamos continuar. Vamos para os versículos 14 e 15 e a reclamação. Tenho, porém, contra ti, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Eles tinham aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, a doutrina que Balaque introduziu ao povo judeu, que não podia ser amaldiçoado, mas foram levados a casarem-se com mulheres moabitas e assim corromperam sua separação e abandonaram seu caráter peregrino. É a união da igreja com o Estado. Sustentaram então a doutrina de Balaão, mas também sustentaram a doutrina dos nicolaítas. Outros sim, também tu tens os que estão no meio de vocês, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui vem a advertência. Arrepender-se, senão Cristo virá com a espada da sua boca, aquela espada de dois gumes. E esse juízo será culminado na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vem montado num cavalo branco para pisar o lagar das nações, ele vem descrito ali como uma espada de dois gumes. Mas para esta igreja também tem uma promessa. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A promessa do maná escondido pode ser aplicada a Cristo como nosso alimento espiritual. A pedrinha branca é o novo nome, há um novo nome lá na glória, é o meu, ó sim, é o meu. Teu nome já está escrito no livro da vida. Isso significa que nós fomos admitidos na família de Deus. Agora, esta igreja cobre o período de 312 DC até 606 DC.
Agora vamos para a pior igreja de todas, a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, ainda capítulo 2, versículos 18 a 29. Vou ir um pouquinho mais ligeiro sobre essa igreja. Não vou ler todos os versículos, mas primeiro nós temos que entender que a cidade de Tiatira era uma pequena cidade na Ásia Menor, na atual Turquia. E o seu nome significa oferta de incenso ou cheiro desagradável, o que mostra o paganismo ali reinante. Agora, a igreja de Tiatira tem também uma saudação onde Cristo é apresentado. E Cristo se apresenta, veja, como aquele que tem olhos como chama de fogo. Eu não vou ler todos os versículos agora, eu vou só comentando. Ele tem olhos como chama de fogo, seus pés são semelhantes a bronze polido. E quando Cristo é apresentado dessa forma, é sinal que tem alguma coisa errada nessa igreja. Seus olhos penetrantes revelam o pecado que estava existente ali. E Hebreus 4,13 diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Depois, seus pés, como bronze polido, revelam o juízo de Cristo na sua revelação. Quando ele vem e todo olho verá. Quando ele vai pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, na igreja de Tiatira temos uma saudação, mas daí temos uma aprovação. E como todas as aprovações, começa: conheço a tua obra, teu amor, tua fé, teu serviço. É descrito coisas boas sobre a igreja, primeiramente. A igreja é aprovada pelo amor, pela fé, pelo serviço, pela perseverança. E o que é interessante é que ainda as suas obras últimas eram melhores do que as primeiras. Diferente da igreja de Éfeso, que começou muito bem, depois abandonou o primeiro amor. Então esta igreja tem algumas coisas positivas sobre elas e Jesus está comendando essa igreja, está aprovando essa igreja. Mas daí vem a declaração sobre como ela levou numa direção totalmente errada. Tiatira estava caminhando numa direção errada e depois de elogiar, daí Jesus vai falar o que tinha acontecido nesta igreja. Então vamos para o versículo 20, deixa eu só ler a primeira parte do verso. Tenho, porém, contra ti que tolerares esta mulher chamada Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. A reclamação sobre essa igreja é muito séria. Tenho, porém, contra ti tolerares esta mulher Jezabel. Jezabel, a profetisa, que introduziu doutrina falsa. Identificada com a Jezabel, esposa de Acabe, era uma princesa de Tiro, que introduziu a adoração de Baal. E vemos como que esta igreja, então, que tinha tantas coisas positivas sobre ela, acabou penetrando nela a prostituição, acabou penetrando nela as doutrinas falsas. E a advertência é muito séria também para essa igreja. Verso 21, dei-lhe tempo para arrepender-se, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro em cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras. Os seduzidos de Tiatira não são todas as igrejas, mas aquelas igrejas falsas que têm seguido o caminho da idolatria e da prostituição. Essas igrejas que são com nome de igrejas, mas são falsas, elas vão passar pela tribulação, porque não aceitaram o Messias. O mesmo acontece hoje com pessoas que também não querem se arrepender. Lembra que isto aqui descreve uma igreja, mas também descreve pessoas individualmente que não querem se arrepender de suas obras. Essas vão passar também pela grande tribulação. A advertência é muito séria, mas é interessante também notarmos que tem uma promessa muito bonita para essa igreja. E eu vou pulando agora para o versos 26 e em diante até chegarmos no final. Ao vencedor, é o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A promessa é dirigida para as pessoas em Tiatira que se conservam fiéis em meio a tanta heresia. Essas pessoas, eles não conheceram as profundezas de Satanás. E as profundezas de Satanás, que é descrito aqui, é a idolatria, a prostituição e toda forma de demoniologia, adoração a Satanás, que é tão evidente nos dias de hoje. E assim termina a descrição para essa igreja. No verso 28 diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aqueles que se conservarem fiéis vão ter a estrela da manhã, que é Cristo. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim termina o capítulo 2. Mas hoje nós vamos cobrir os capítulos 2 e 3. Vai ser um pouco mais longa a nossa aula, vai ser mais pelo menos 15 minutos para cobrirmos mais duas, ou melhor, 3 igrejas. A igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas vamos então para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a igreja morta. Capítulo 3, de 1 a 6, descreve essa igreja. A cidade de Sardes havia sido uma grande cidade. Ela se tornou uma cidade ética e moralmente acabou se corrompendo. Ela foi conquistada por Ciro da Pérsia e mais tarde por Alexandre o Grande. O nome Sardes é derivado do hebraico sarid, que significa o que escapou, ou remanescente. No sentido profético, essa igreja corresponde ao período da Reforma, de 1517 a 1750. Veja então que era uma igreja que tinha nome que vive, mas estava morta. Era uma igreja morta porque ela continuou com muitas das coisas dos formalismos e não teve vida mesmo espiritual. Teve um começo de vida. Mas notem que Cristo é identificado como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Na saudação fala, conheço as tuas obras, ou melhor, verso 1, ao anjo da igreja em Sardes. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos é uma descrição do Espírito Santo mesmo, na sua sétupla atividade. Isaías 11, 2, se você quiser conferir depois, fala sobre o Espírito do Senhor, o Espírito, e continua descrevendo sobre Cristo, ou melhor, o Espírito Santo em sua sétupla atividade. Sardes, então, significa aqueles que escaparam. É o tipo da igreja durante o período da Reforma, o período que começou tão bem, em 1500, mais ou menos, no dia 13 de outubro de 1517, foi quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Foi aí o começo da Reforma. Foi o começo da vida. A igreja estava caminhando mesmo para a prostituição, idolatria, e aí teve a Reforma tão importante. Mas esta igreja tinha alguns defeitos também bem sérios. Conheço as tuas obras, tem nome que vive, mas está morta. Igreja formalista. Ser vigilante, consolida o que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Havia muito formalismo, então tinha muitas pessoas que não eram verdadeiramente convertidas, eram convencidas, né? Professos, mas não convertidos. Para os outros, eles tinham uma aparência de convertida, mas o Senhor conhece o coração. É uma igreja que pretendia ser algo que não era. Exatamente isso que nós notamos em muitas igrejas hoje. Tem nome que vive, mas está morta. Tem tantos cristãos que são apenas nominais, não tem mesmo Cristo vivendo em si, na sua vida. Depois da condenação temos um conselho, e o conselho está no verso 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Em outras palavras, quando acordas das obras mortas, de todo o trabalho inútil de um cristianismo só aparente, então comece a consolidar aqueles que estavam para morrer. E continuamente pessoas estão morrendo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Muitos estão indo para a perdição eterna e não têm ouvido de Cristo. Por quê? Porque a igreja está dormindo. Então esse é o conselho. Mas ainda podemos notar uma advertência no verso 3. Lembra-te, pois, de onde tens caído. Guarda-te e arrepende-te. Portanto, senão virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A advertência é séria, porque apesar de terem sido bem fortes na doutrina base, nas doutrinas da justificação pela fé, nas grandes doutrinas da soberania divina, eles estavam negligenciando a doutrina da vinda de Cristo, da volta de Jesus. O arrebatamento ia pegá-los de surpresa. Foi nesse período que surgiu também a interpretação amilenista, que não acredita no milênio e nem na volta iminente de Cristo. Entretanto, o Senhor avisa que sua vinda será breve e que muitos serão pegos de surpresa. Mas continua verso 4. 4 a 6, eu vou terminar com essa promessa maravilhosa. E continua aqui,
versículo 4, que está dizendo: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto contigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Andarão de branco. Primeiro, nós observamos que o vencedor vai andar de branco, vestir de branco, e simboliza a pureza, a perfeição. Segundo, seu nome vai continuar escrito ali no livro da vida. E terceiro, Jesus irá confessar o nome do vitorioso diante do seu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, conforme Lucas 12:8. Esta igreja cobre o período de 1520, lembra esse período da Reforma, até 1750 DC. E agora nós vamos para a igreja mais importante de todas, a igreja de Filadélfia. Ah, que descrição maravilhosa! Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja missionária. O significado do nome é amor fraternal. Nós temos que só entender alguma coisa da parte histórica. O belo e significado nome Filadélfia não é de origem cristã, pois essa cidade foi fundada por Átalo II, cujo nome era Filadelfo. Por isso chamou a cidade Filadélfia. Mas nós sabemos também que Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia se tornou um centro de grande comércio de vinho. Bebedice era um problema social crônico na cidade de Filadélfia. Mas no meio de toda essa situação ruim na cidade, surge uma igreja dinâmica, uma igreja missionária, uma igreja que tinha diante dela uma porta aberta que ninguém podia fechar. E vemos na saudação Cristo sendo identificado. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aqui Jesus é descrito e identificado como santo, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi. Aquele que é santo mostra a divindade de Jesus Cristo. Aquele que é verdadeiro significa aquele que é genuíno, autêntico, sem cera. E aquele que tem a chave de Davi. Tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Essa igreja não tinha portas fechadas. Mas notem ainda na continuação a recomendação. Não existe nenhuma coisa negativa sobre a igreja de Filadélfia. Pula direto para a recomendação, não há uma advertência, porque esta igreja é uma igreja modelo para todos nós. E o verso 8 é maravilhoso: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O grupo era pequeno, tinha pouca força. Mas era um grupo pequeno que tinha a força do Senhor. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A segunda coisa importante é que eles tinham guardado a palavra. A palavra era guardada. Esse grupo crê na inspiração verbal, plenária e inerrante da palavra de Deus. Crê e pratica. A palavra era guardada. Terceiro, o nome de Cristo é honrado. Esse grupo de pessoas fiéis não negava o nome de Jesus. E por isso, portas abertas, eis por todo mundo, como nós cantamos naquele hino maravilhoso do cantor cristão. E esta igreja, a igreja de Filadélfia, tinha portas abertas pelo mundo inteiro. Mas segue tendo um conforto. Versos 9 e 10, eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, que eles mentem, eis que os farei prostrar aos meus pés e conhecer que eu te amei. O conforto acerca dos seus perseguidores, os da sinagoga de Satanás, são aqueles mesmos mencionados ali em Esmirna, sinagoga de Satanás, que se opõem à palavra de Deus, se opõem a tudo de Deus. E veja que tem um conforto sobre os seus perseguidores, também um conforto acerca da tribulação. E o verso 10 é um verso muito importante. Nós vamos estar falando sobre esse verso em outras ocasiões, especialmente ao falarmos sobre o fato que nós não vamos passar pela tribulação. O versículo 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu acredito que a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro vai ser o período da tribulação.
Nós estamos passando por um período assim com esse coronavírus. Estamos passando por uma provação muito grande. Mas isso é fichinha, é pouca coisa em comparação do período da tribulação. A hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro vai ser simultâneo e não vai ser só pestes, não vai ser só doença, vai ser com todos os tipos de catástrofes imagináveis. E mais de que metade do mundo vai ser morto durante a tribulação. E quando nós pensamos nisso, aqui essa promessa é fantástica, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A promessa, eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Promessa da volta iminente de Cristo. A volta de Cristo a qualquer hora. Nós temos que saber, não existe nenhum sinal que precisa ser cumprido para Jesus voltar. Nós vamos estar falando logo sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Mas nenhum precisa ser cumprido, porque a qualquer hora Cristo vai voltar. E nós temos que estar preparados para esse dia glorioso. E temos aqui também as promessas para os vencedores. Diz, eis, venho sem demora, que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna. Eu gosto dessa expressão. Coluna no santuário do meu Deus. Daí jamais sairá. Gravarei sobre o seu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim termina a igreja mais importante de todas. Como nós gostaríamos de ser como esta igreja, a igreja de Filadélfia. E o apelo final é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, essa igreja cobre o período de 1750 até 1900. Então é um período longo, mas observamos que já parou. Não temos mais a característica de igreja de Filadélfia como a característica principal. Temos muitas igrejas como Filadélfia ainda hoje, porque lembram, as aplicações são importantes. É uma igreja local, é igreja histórica e também para nós examinarmos a nossa vida e a vida da nossa igreja. Mas nós temos que entender que, acima de tudo, nós estamos vivendo no período de Laodiceia. Eu sei que meu tempo já acabou, mas eu vou falar sobre Laodiceia mais brevemente, inclusive só pus o esboço aqui, não pus as partes principais. É uma das igrejas que nós mais temos ouvido pregações. E nós, na verdade, vivemos como a igreja de Laodiceia. O fato é esse. E é triste aqui a descrição: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeiro temos que entender que Laodiceia estava localizada a sudoeste de Filadélfia, nas proximidades de Colossos. Tratava-se de uma velha cidade da Frígia que recebeu seu nome em honra a Laodice, a terrível esposa de Antíoco II. E vemos que esta igreja não tem nada positivo sobre ela. Ela é descrita na saudação, Jesus diz, eu sou Amém. O verdadeiro, a testemunha verdadeira, o princípio da criação. Mas daí temos já a reclamação: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ah, que coisa ruim, né? A reclamação dessa igreja é que ela era uma igreja morna. Eu me lembro, na época de aluno do IB, alguns alunos do IB estão assistindo aqui, tomava aquele chá, e o chá era morno, e era ruim. A gente não gostava daquele chá. Eu gosto de chá bem quente, ou chá frio é gostoso, bem gelado, mas morno. É a mesma coisa com água morna. Agora há pouco passei ali no bebedouro, peguei uma água, no começo estava tão morna, tão ruim. Ai, que coisa ruim. Mas depois ela ficou mais geladinha. Ah, que gostoso, uma água gelada, né? Ou água quente para fazer um cafezinho, né? Mas aqui essa igreja está dizendo, não és quente nem frio, porque és morna. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Mas observem que agora tem um conselho. Verso 18 diz, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, um colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Essa igreja era pobre, miserável, cega e nua. Tudo que podia pensar de ruim, esta igreja era. Isso estava mencionado no verso 17, pobre, miserável, cega e nua.
Mas daí tem algumas coisas que eles podiam fazer. Eles podiam comprar, podiam adquirir vestiduras, e nesse sentido, a vestidura branca, nós observamos que é a justiça de Cristo. O colírio para os olhos era justamente para poderem enxergar as grandezas de Deus. E nós temos aí esse conselho maravilhoso para nós também hoje. Mas notem que mesmo essa igreja é dito que é necessário uma disciplina para ela. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor disciplina aquele que ama. Você é filho, você será disciplinado pelo Senhor. A prova de filiação é ser disciplinado. O Senhor disciplina quem ama. E depois diz, ser pois zeloso e arrependa-te. Mas aí vem dos versículos mais importantes. Cristo está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em minha casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que essa referência tem sido usada muitas vezes simplesmente para a salvação, o convite de Cristo. E muitas vezes nós temos aquela figura de Cristo do lado de fora e do lado de dentro não tem a maçaneta. Cristo tem que abrir para você poder, ou melhor, você tem que abrir para Cristo poder entrar. Mas o fato é que aqui está se dirigindo especialmente à igreja. Cristo está do lado de fora da igreja. Eu me lembro de uma ilustração, e eu conto ela também aqui na minha apostila, de um negro americano. No tempo onde havia uma segregação maior, onde havia maior separação, e havia as igrejas dos brancos e as igrejas dos negros. E esse negro foi visitar uma igreja dos brancos. E quando ele chegou ali na porta, estava um diácono. E o diácono cruzou os braços, falou, não, aqui você não entra, não. Falou, lá embaixo, tem uma igreja que você pode entrar e assistir. E ele saiu de lá triste por não ter podido entrar. À noite ele teve um sonho. E ele disse que ele sonhou com Jesus e Jesus estava confortando, dizendo assim, não se preocupe, eu também tenho tentado entrar nessa igreja e nunca me deixam entrar. A igreja de Laodiceia é assim, Cristo está do lado de fora. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas também que Cristo está do lado de fora da própria vida pessoal. Por isso que podemos aplicar, mesmo que a principal ideia é Cristo do lado de fora da igreja, podemos aplicar para cada um individualmente. Você já deixou Cristo entrar? Você já abriu a porta para Cristo entrar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar em sua casa, ele quer cear, quer ter comunhão contigo, mas é necessário recebê-lo como Salvador. E assim termina esta igreja, a igreja última de Laodiceia, e sabemos que ela vai terminar com a volta de Cristo. Essa igreja cobre o período de 1900 DC até os dias de hoje, até o dia que nós fomos para aquele dia glorioso do encontro com o Senhor. E na próxima aula nós vamos falar bastante sobre o arrebatamento. Hoje nós cobrimos esses 2 capítulos que falam sobre a igreja, que cobre o período todo do período da igreja, da dispensação da graça. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Cristo seja o seu Salvador pessoal. Amém.